estávamos agora estudando os crimes contra a administração pública e antes do intervalo nós havíamos parado exatamente no crime de desacato, 331. Em 1995 foi colocado dentro do desacato o tráfico de influência, que virou 332, mas ele não tem rubrica lateral, assim, quer dizer, ele tem rubrica lateral, né? Ele, no início, antes de 95, o que eu estou querendo dizer é que ele não existia, desculpa, ele não existia enquanto crime autônomo lá na redação de 1940. Ele não vem da redação original do Código Penal. O crime de tráfico de influência é uma construção dos anos 90. E eu pergunto para vocês, né, vocês vão ver aí, ele foi inserido no Código Penal pela Lei 9.127 de 1995. E eu pergunto para vocês, existe tráfico de influência, gente, dentro da administração pública? Existe o ato de tentar se influenciar em um funcionário público para que ele pratique ou não pratique um ato contra o seu dever de ofício? Vocês acham que isso existe na administração pública, gente? Tráfico de influência? O que vocês acham? Hein, Vitor? Yuri? Meninas? Camila? O que vocês acham? Se vocês não quiserem falar, pode escrever aí no chat. Né? Eu acho que tráfico de influência é uma coisa lá da Noruega, né? Uma coisa da Islândia, é uma coisa de onde mais? Da Alemanha, no Japão deve existir, né? Nesses países atrasados. Porque o Brasil, como um país avançadíssimo, não tem tráfico de influência. Vocês concordam comigo, gente? Brasil... Não, professor, acho que tem muito. Não, Brasil é um país de primeiro mundo, Flávia. Brasil é um país de gente honestíssima. Colocar esse 332 aqui, mas nunca aconteceu no Brasil. Você está ofendendo o nosso país, Flávia? Que absurdo é esse? Né? Pelo contrário, né, gente? Pelo contrário. Infelizmente, nós sabemos que a administração pública no Brasil, embora tenha boas pessoas, mas ela é muito mal falada no que se refere a maus administradores, a maus servidores, pessoas que não cumprem com o seu dever funcional como determinam as normas de ordem pública. Então, infelizmente, né, infelizmente é uma constatação, mas a Flávia falou muito bem, né, o tráfico de influência existe dentro do sistema administrativo brasileiro e por isso a lei penal está aqui para punir qualquer pessoa que venha eventualmente a praticar tráfico de influência. Vejam bem vocês, artigo 332. Acompanhem comigo. São vários verbos. Quando o tipo penal tem vários verbos, e ele pode ser praticado bastando-se que a conduta se encaixe em um deles, para isso se dá um nome. Quem se lembra qual é o nome? Isso é um tipo misto alternativo, ou também chamado de plurinuclear. Ou seja, o que é um tipo misto alternativo ou plurinuclear? É aquele tipo misto que exige para a consumação do tipo penal vários verbos, vários tipos. Vejam bem o que diz o artigo 332. Abram aí no 332 para mim. Gente, tem uma aluna que está me ligando aqui, já mandou mensagem falando assim, Adriano, não estou conseguindo acessar o Zoom. Deixa eu só responder aqui ela. Respondi. Vamos ver se ela mandou o link também. Olha o que diz aqui o tráfico de influência. 332. Acompanhe os verbos. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função, a pretexto de, tá aí o tráfico de influência. Inclusive, gente, até advogado pode praticar tráfico de influência. Ele solicita uma verba indevida do seu cliente a pretexto de, sob o argumento de, não quer dizer que isso vai influenciar. É isso que diz a expressão a pretexto de. A pretexto de influenciar na decisão do juiz, a pretexto de influenciar no parecer do Ministério Público. Eu sou um particular qualquer, exijo um valor de terceiro a pretexto de influir na decisão do prefeito, na decisão do secretário. Isso é tráfico de influência. E olha os verbos, vou repetir. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem.
vantagem ou promessa de vantagem. Essa vantagem normalmente é econômica, né, gente? A pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. É pesado e a pena é de 2 a 5 anos e multa. Eu acho que a pena é maior porque, infelizmente, o tráfico de influência no Brasil, Flávia, como você muito bem disse, infelizmente, né, ele acabou virando uma cultura do mal, né? Porque a administração pública não pode ter predileções, a administração pública não pode ter preferências. Existe um princípio que se chama princípio da impessoalidade na administração pública. A administração é para todos, sem qualquer tipo de clientelismo. Tem gente que acha que é dono da administração e pode sair distribuindo favores. E a administração não é local de favor, mas é local de legalidade. O administrador, ele cumpre de acordo com os termos da lei e ele é seguidor estrito dos ditames das leis administrativas. O que passar disso é tráfico de influência, certo, gente? O que passar disso é tráfico de influência. Então, aquele velho jeitinho brasileiro, não, vamos dar um jeitinho aqui porque o fulano é meu amigo, né? Vamos dar um café para ele. Todo mundo sabe o que significa essa expressão café aí dentro dessa linguagem tosca, né? Vamos dar um suborno a pretexto de. Às vezes o funcionário nem está sabendo e a pessoa está usando ali um tráfico de influência indevido. Crime, tá? Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, administração pública. Parágrafo único, a pena é aumentada de metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário público, que normalmente sempre acontece isso aqui, certo? Corrupção ativa, pessoal, eu já expliquei. Tá? Eu expliquei a corrupção ativa, que é o 333, junto com o 317, né? Que, gente, mas a aluna tá me ligando aqui, deixa eu só ver aqui, um minutinho, só um favor. Estou em sala de aula. Então, gente, vejam bem vocês que a corrupção passiva e a corrupção ativa é uma exceção à teoria unitária do concurso de agentes. O que é a teoria unitária do concurso de agentes? Todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Lembraram disso? Você tem a exceção na corrupção ativa e na corrupção passiva, e você tem a exceção no contrabando e descaminho, com a facilitação de contrabando e descaminho, e você tem uma terceira exceção lá no crime de aborto, aborto praticado com e sem o consentimento da gestante. Essas são as exceções pluralísticas. Especificamente no crime de contrabando e descaminho e no crime de corrupção ativa e passiva, nós já estudamos essas exceções recentemente, então acredito que nós não precisamos, não é necessário repeti-las, porque já estão gravadas, quem quiser acessar, pode acessar, né? Então, contrabando nós já vimos, descaminho nós já vimos, né? Olha só aqui, ó. Corrupção ativa 333 nós já estudamos, 334 desse caminho nós já estudamos, contrabando nós já estudamos, né? A Isabelle aqui, ó, minha internet caiu, professor. Tem nada não, Isabelle, daqui a pouco você volta, né? Impedimento, perturbação ou fraude em concorrência, artigo 335. Pessoal, vejam bem, o NUT fala que esse artigo 335 estaria revogado pelo artigo 94 da Lei de Licitações. Porque a Lei de Licitações é a lei que traz o procedimento de licitação. O que é licitação? Licitação é a aquisição do melhor produto pelo menor preço, com todos os princípios de economia na administração pública. É a lei, infelizmente, mais furada do Brasil em termos de fraude. Não quer dizer que a lei seja ruim. Em termos de fraude, é a lei mais violada no território nacional, a lei de licitações, infelizmente. E ela traz vários crimes. Quando você fala aqui impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, essa concorrência aqui, ela se refere à concorrência de licitações públicas. Eu vou seguir a orientação do NUT, que está no livro dele, que ele fala que houve uma revogação tácita desse 335 aqui pelo 94 da lei de licitações. Então, ele não seria aplicável. Vocês sabem que sobre as revogações, existe a revogação expressa
e a revogação tácita, né? Vocês já aprenderam isso com o nosso brilhante professor Rivaldo. Então, isso aqui fica regulamentado na parte penal da lei de licitações. Nós teremos, nas próximas aulas, um momento para estudo de leis especiais. Inclusive, gente, eu já fiz um vídeo sobre as reformas penais na progressão de regime, eu vou postar para vocês, né? Inutilização de edital ou sinal continua sendo crime, 336, inutilização de edital ou sinal, porque pode ser de edital ou sinal de licitação ou qualquer outro tipo de sinal. Vejam bem vocês o que diz o 336. Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar. O que significa conspurcar na língua portuguesa? Manchar, né? Violar, de qualquer maneira, manchar. Se você olhar no dicionário Aurelião lá, é conspurcar, manchar. Edital afixado por ordem de funcionário público. Qualquer edital, tá? Edital de asta pública, edital afixado para licitação, qualquer tipo de edital. Edital de venda da administração pública. Depois, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto. Carta selada, né? Carta que vem com selo de autenticação. Antigamente tinha isso muito, hoje é tudo feito online, mas o tipo penal está aí. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. E depois, 337, subtração ou inutilização de livro ou documento. Pessoal, quem já ouviu falar na história clássica do advogado que come documento de processo? Hoje não existe mais, né? Porque o processo é eletrônico. Mas antigamente tinha a velha história, né? O conto clássico, icônico da parte que pegava o processo em juízo, que o processo era físico. Gente, existia uma época no mundo que tinha um negócio que chamava papel. Vocês nasceram depois do papel, vocês não lembram. Mas tinha papel, e papel formava uma coisa que se chamava processo. O juiz tinha uma coisa que chamava caneta, assinava o processo. Hoje ele não tem mais. Hoje ele assina através de uma assinatura digital e o processo é digital. Mas até pouco tempo atrás tinha essa história de você ir no fórum pegar a carga de processo, estava executando um cheque, o cheque estava dentro do processo, sumia, né? O cheque desaparecia. Então vejam bem vocês que isso era crime, inutilização de documento. Né? Um documento da administração pública, o indivíduo simplesmente acabava com aquele documento, destruía o documento. O documento serve para comprovar um fato jurídico qualquer. Vejam bem vocês, 337, subtrair ou inutilizar total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de particular em serviço público. Por exemplo, documento de cartório. Cartório hoje é particular, vocês sabem, cartório de registro de imóveis, cartório de registro de pessoas naturais, eles são particulares, mas eles estão ali prestando serviço público. Se o documento é inutilizado, crime. De vez em quando acontece isso, né? Quem é de cidade menor sabe, de vez em quando tem um escândalo aí. Ah, o cartório pegou fogo, né? O que aconteceu? Um acidente. Acidente nada. Era gente que queria acabar com o documento porque tinha processo judicial de fazenda. Então, vejam bem, pena reclusão de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Pessoal, vocês estão conseguindo ter o áudio aí ou o áudio está chegando com problema? O áudio está chegando com problema. Tá falhando de vez em quando. Tá falhando? Pra mim tá bom, professor. Tá bom? Porque tem gente mandando Pra mensagem. mim tá bom. Tem gente me mandando mensagem aqui falando que não está conseguindo acessar, né? Não está conseguindo acessar. Mas, de qualquer forma, o que está ficando gravado aqui será disponibilizado para vocês, tá? 337A, sonegação de contribuição previdenciária. Pessoal, a contribuição previdenciária pertence a quem? Contribuição de previdência social. Tenho certeza que muita gente aqui trabalha registrado, né, na Previdência Social, que antigamente chamava INSS. A contribuição previdenciária pertence a quem? A Previdência tem o caráter contributivo, né? Eu contribuo para a Previdência para que nos momentos de velhice, nos momentos de incapacidade por doença, nos momentos de necessidade de afastamento por licença, eu tenho uma cobertura previdenciária que vai garantir o meu sustento. A contribuição previdenciária, embora depositada nos cofres da Previdência Social, ou seja, administrada pela União, ela pertence a todos nós, ela pertence ao povo, né? Então, o titular da Previdência é o povo.
quem manda na Previdência, em termos de beneficiários da Previdência, é o povo. Ela é administrada pelo governo federal, passou por péssimas administrações, está se tentando reconstruir a Previdência, mas quem administra a Previdência Social é o povo. Sonegação de contribuição previdenciária, que foi inserida em 2000, é nada mais, nada menos do que o indivíduo que se apropria da contribuição previdenciária, que foi devidamente descontada do trabalhador, quem tem contra-cheque de empresa que sabe, está lá, desconto previdenciário tanto, e não repassa para os cofres públicos da Previdência, causando um dano tanto para a administração pública quanto para aquele trabalhador segurado. É o indivíduo que tem a sua empresa e de má fé faz essa sonegação de contribuição previdenciária aqui, causando aí os famosos, né, os conhecidíssimos rombos na Previdência Social, né? E muitas vezes a pessoa, quando faz a sonegação de contribuição previdenciária, normalmente ele pratica também a sonegação de contribuição tributária, sonegação de contribuição trabalhista. O indivíduo simplesmente sonega. Um belo dia, os empregados estão de manhã esperando para chegar na empresa para entrar, descobre-se que o empresário fechou a empresa durante a madrugada, pegou tudo, colocou no caminhão e desapareceu. Então, o que resta? Processá-lo criminalmente, né? É o famoso cano na Previdência, né? Que o pessoal fala. Fulano deu cano na Previdência, não contribuiu. Quem vai arcar com isso? A sociedade inteira, entendeu? Isso aí vai ser diluído nas demais contas dos contribuintes para que todos sejam segurados. Por isso que é tão grave esse 337A. Vejam bem, acompanhem a redação aí comigo. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Vejam bem, omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, segurados e empregados, empresário ou trabalhador avulso, ou trabalhador autônomo, ou a este equiparado, ou que lhe preste serviço. Eu simplesmente venho a suprimir ou a emitir para não descontar o valor previdenciário, auferindo a vantagem indevida, né? E não repassar esse valor para a Previdência. Eu escondo, em outras palavras, eu esconder o beneficiário. 2. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviço. Aqui ainda é pior, né? O indivíduo não desconta, mas ele deixa de colocar dentro da contabilidade da empresa o valor da Previdência. Por quê? Porque essa contabilidade da empresa ela é fiscalizada, né? Ele deixa de colocar na contabilidade e coloca no bolso próprio, né? Desvia valores previdenciários seríssimos. Seríssima essa conduta criminosa. Inciso 3, omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições previdenciárias. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Principalmente, gente, essa questão da receita e do lucro, porque existe uma tributação em cima do lucro também, e uma parte dessa tributação vai para custeio da Previdência. Isso aqui já entra no direito tributário. Então, se a pessoa de qualquer maneira omite, esconde e não repassa para a Previdência, crime. E vejam bem vocês a pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, a pena de 5 anos já é considerada uma pena alta, entendeu? Nesse caso aqui de sonegação de contribuição previdenciária. Agora, eu faço uma pergunta séria para vocês. O órgão Previdência Social, o órgão que mais tem dinheiro hoje no Brasil e o que também leva mais rombos, fraudes. Qual é o interesse da Previdência Social? Punir o sonegador de contribuições previdenciárias que indevidamente não recolhe para a Previdência, embora descontado do trabalhador, através dessas 3 condutas, ou, segunda hipótese, qual é o interesse? Receber o valor. O que vocês acham? Ela quer punir ou quer receber? O que vocês acham, gente? A Previdência. Receber, ué. Receber, lógico. A Previdência não está nem aí para punição, né? A filosofia da punição é outra. Quem mais se preocupa com ela é o Ministério Público, né? E o Judiciário. Mas a Previdência quer receber. Considerando isso, o parágrafo 1º é uma causa de extinção de punibilidade. Ou seja, o Estado perde o interesse legal em punir desde que haja o pagamento. Olha que interessante. Então, você tem a ameaça da punição com o tipo penal. Só que vem aqui no parágrafo 1º, acompanha a leitura. Gente, vocês estão acompanhando a leitura aí na tela?
Estão acompanhando? Vem aí no parágrafo 1º e diz o seguinte: é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. A ação fiscal é a ação de cobrança da Previdência para cobrar os valores. Se antes de começar a ação fiscal, mas depois de constatada a irregularidade, esse empregador, porque quem faz o recolhimento é o empregador, vai lá e paga tudo certinho, contribuição previdenciária, extingue-se a punibilidade, acabou. Não há por que se punir. E depois, parágrafo 2º, é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena. Gente, quando o tipo penal diz que é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena, isso é uma hipótese de perdão judicial, tá? Hipótese de perdão judicial. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa se o agente é primário e de bons antecedentes, desde que, inciso 1º, foi vetado, inciso 2, o valor das contribuições devidas, inclusive ao acessório, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento das suas ações fiscais. Gente, hoje o mínimo para o ajuizamento da ação fiscal, através da AGU, Advocacia Geral da União, é, no mínimo, para se cobrar R$10.000 para os cofres da Previdência. Por quê? Porque abaixo de R$10.000 o processo é mais caro do que a cobrança, a movimentação. Então, nesse caso aí, eles nem cobram abaixo de R$10.000. É caso de pequena empresa, com poucos empregados, né, alguns meses atrasado, eles nem cobram. Então, nesse caso aqui, o juiz deixa de aplicar a pena criminal, porque não houve nem ação fiscal. É mais ou menos uma forma de se aplicar o princípio da insignificância aqui nesse crime. E parágrafo 3º, o parágrafo 3º é mais claro, ó. Se o empregador não é pessoa jurídica e a sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R$1.510, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até metade ou aplicar somente a pena de multa. Né? Também uma regra bem objetiva. Parágrafo 4º, o valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da Previdência Social. Né? Então, assim, esse valor aqui de 1.510, hoje ele tem que ser reajustado, ele foi estipulado em 2000, né? Então hoje ele está bem mais alto, né? Ele deve estar no mínimo triplo, aí tem uma calculadora que ajusta online, mas depois eu posso até olhar isso para vocês. Né? E agora, gente, ficou clara, né, essa distinção entre crimes praticados por particular contra a administração e crimes praticados por funcionário contra a administração. Todos eles têm como vítima a administração pública em geral, seja União, Estados, municípios, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Em síntese, havendo dinheiro público, será a administração pública. Eu pergunto para vocês com relação aos crimes contra a administração pública. Hoje, a administração pública pode ou existe, pensa comigo, dentro de todos esses crimes que nós estudamos contra a administração pública, você acha que pode ou poderia existir algum crime se vier a ser criado? Quando você fala se vier a ser criado, você fala de lei a ser criada. De lei a ser criada, tem uma expressão em latim que chama de ferenda. Aqui escrevi errado, ó, de lege ferenda. De lege ferenda, olha aí do lado, ó. De lege ferenda é de lei que vem a ser criada. Você é possível que exista ou possa, de lege ferenda, existir algum crime contra a administração pública que a ação penal seja privada? Sim ou não? O que vocês acham? Meninos e meninas, o que vocês acham? Pode existir algum crime contra a administração pública de ação penal privada? Eu acho que não, professor. Por quê, Vitor? Porque sendo crime contra a administração pública, deveria ser condicionada, né? Gente, é aí que tá. Você respondeu certo. Tem uma regra lá no Código de Processo Penal que diz que quando a vítima for administração pública, a ação penal será pública e incondicionada. Só que tem uma fundamentação teórica da doutrina. Nossa, gente,
Fim de aula de novo, comecei a aula agora. Vocês querem um terceiro tempo? Ou querem que o terceiro tempo seja o comentário que eu fiz nas reformas penais que eu posto lá para vocês? Gente, querem o terceiro tempo? Nossa, vou colocar os comentários das reformas penais, pode ser? Lá na plataforma, pode ser, gente? Então, vejam bem, de lege ferenda não pode nem ser criado, de lei a ser criada, não pode nem ser criado nenhum tipo penal onde a ação penal em crimes contra a administração pública seja privada. Por quê? Porque o bem jurídico administrativo é indisponível. Ele pertence ao povo em geral, certo? Então, a ação penal tem que ser obrigatoriamente pública e a ação penal pública ela é exercida pelo Ministério Público através da denúncia em juízo. Por menor que seja o crime, por mais suave que seja a pena, vocês vão colocar na sua cabeça, na cabeça de vocês, que sempre será ação penal pública incondicionada. Via de regra, você pode aplicar o princípio da insignificância em crimes contra a administração pública, questão que eles abordam muito isso em concurso de juiz, tá? A advogada alega muito isso em processo. Via de regra, não. Tem alguns casos lá no descaminho que se o valor for pequeno, o juiz aplica o princípio da insignificância. Tem um caso aí na sonegação de contribuição previdenciária, que se for de até R$ 1.510, está escrito no artigo, o juiz pode deixar de aplicar a pena, muitas vezes eles aplicam até o princípio da insignificância. Mas, via de regra, a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, é pacífica. Não cabe aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, porque não existe bem jurídico insignificante na administração. Tudo que pertence à administração tem uma finalidade coletiva, e se a finalidade é coletiva, é pública, logo não será insignificante. O que pode ser insignificante no privado, lá nos crimes contra o patrimônio, furto, né, apropriação indébita. Lembrem-se vocês que também nos crimes contra o patrimônio não cabe princípio da insignificância quando houver violência, viu? Isso é uma questão de concurso, só nos crimes sem violência. Nos crimes contra a administração pública, via de regra, você não aplica o princípio da insignificância. E tem uma regra, gente, uma regra de ouro no Código Penal, artigo 34, se eu não me engano, deixei lá nele, se é o 34 ou 35, lá da parte geral. Essa regra aqui é manjadíssima, o povo esquece dela, né? Deixa eu achar ela aqui. 34, se eu não me engano. Administração pública, que diz o seguinte: tratando-se de crime contra a administração pública, aqui, ó. Tratando-se de crime contra a administração pública, a progressão de regime fica condicionada à reparação do dano. Gente, aqui, ó. Tratando-se de crime contra a administração pública, depois eu vou achar o artigo aqui para vocês e mandar. Procurar no celular é uma tragédia, né? Aí o tempo está acabando. Mas tratando-se de crime contra a administração pública, a progressão de regime fica condicionada à reparação do dano. Então, se o indivíduo quer sair do fechado para o semiaberto ou do semiaberto para o aberto, ele tem que comprovar que ele reparou o dano, ou seja, que ele pagou a administração acerca do prejuízo causado. Pessoal, alguma dúvida? Façam perguntas. Alguma dúvida? Sim ou não? Deixa eu achar aqui, ó. Deixa eu achar a jurisprudência. Nenhuma, professor? Não? Aqui, ó, o parágrafo 4º, ó. O parágrafo 4º, ó. Diz aqui no Código Penal, no artigo 34, parágrafo 4º. Deixa eu pôr no chat aqui. Condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime de cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto ilícito praticado
com os seus acréscimos legais. Não se esqueçam dessa regra. Pessoal, beleza. Terminamos a nossa aula. Vou postar para vocês. Vou postar, não. Vou postar e vou mandar um vídeo sobre a questão da reforma penal, né, no que se refere à progressão de regimes e lei dos crimes hediondos. Esse vídeo eu vou colocar na plataforma, só que também está no meu canal do YouTube. Vou colocar no canal. Todo dia eu estou postando vídeo interessante no canal. Se vocês quiserem se inscrever lá e ligar o sininho para toda hora que eu postar você ficar sabendo o que tá lá, é bem interessante. Vocês querem fazer alguma sugestão? Vamos aproveitar esses últimos 4 minutos de aula. Querem fazer alguma sugestão? Vocês estão conseguindo acompanhar bem, gente? Vocês sabem que vocês têm plena liberdade comigo. Né? A qualquer momento, vocês podem me mandar mensagem a hora que vocês quiserem. Né? De noite. Professor, Pode falar. a prova do senhor, que é porque estão falando, né, que vai ser em maio. Aí o senhor vai fazer revisão antes disso? Ah, gente, o professor Daniel me mandou um WhatsApp ontem, mandou para todos os professores, com a data das provas. Deixa eu ver, mandou no grupo dos professores. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque é toda hora o povo mandando tanta mensagem. Mas, enfim, ele já mandou a data da segunda VA. Vocês podem ficar tranquilos. Antes do dia da segunda VA, antes de marcar, eu já vou começar a elaborar essa prova. Eu vou fazer uma revisão com vocês, bem tranquilo, e vocês saberão exatamente qual o conteúdo que vai cair nessa segunda VA. Ninguém vai fazer a prova às cegas, não, tá, gente? Podem ficar tranquilos. Por sinal, eu até nem falei aqui, parabéns pelas notas na primeira VA, viu? Gostei de ver o desempenho de vocês. Pelo menos no penal, eu só tenho que fazer elogios. Parabéns. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, gente? Tranquilo? Mais alguma dúvida? Pessoal, não havendo dúvidas, obrigado pela companhia de vocês. Obrigado pela aula de hoje. Foi ótima, fluiu bastante. Deus ilumine a vida de vocês. Deus dê forças. Deus nos dê coragem para enfrentar essa situação transitória. Logo, logo estaremos em sala de aula. Logo, logo estaremos assim com esse contato próximo de academia, de faculdade. E eu quero deixar uma palavra de ânimo. Não pensem em situações ruins, em situações trágicas, porque o que nós estamos passando é transitório. Disso fica o conhecimento. Nós estamos aprendendo muito. E estamos aprendendo principalmente a nos reinventar. Nós estamos reinventando mais do que uma geração inteira se reinventaria em razão de uma crise. Eu não estou falando que a crise é boa, não estou falando que a tragédia que a gente está passando é boa, mas disso a gente está tirando uma lição, é a lição da necessidade de se reinventar e se readaptar às situações. Os bons tempos voltarão, mas neste Deus momento, quiser. os bons tempos voltarão. Logo, viu, Francisco? Os bons tempos voltarão. Hã? Se Deus quiser, espero que volte logo à normalidade. Os bons tempos voltarão, podem ter certeza. Em breve nós estaremos juntos novamente. Mas enquanto os bons tempos não chegam, vamos aprendendo a nossa lição a cada dia, como Jesus Cristo nos ensinou. Certo, gente? Beleza? Certo, Deus. professor. Obrigado pela companhia. Se tiverem dúvida, podem me chamar a qualquer momento que eu respondo vocês, tá, gente? Tchau, professor. Fica com Obrigado, Deus. professor. Abraço. Obrigado, fica com Deus. Falou, professor. Obrigado, Vitor. Fica com Deus.